Um odor penetrante e antisséptico pairava, pesado, no ar do austero quarto de um hospital público em Lisboa. Misturava-se com o cheiro metálico de sangue que ainda persistia, assaltando o olfato aguçado de Leonor. Após o parto extenuante que superara apenas algumas horas antes, o seu corpo sentia-se como se tivesse sido rasgado em 1000 pedaços e depois cozido à pressa. Cada fibra dos seus músculos gritava de dor, enquanto ela jazia imóvel sobre o lençol branco e áspero. Os seus olhos vazios fitavam o teto enquanto lágrimas de exaustão deslizavam lentamente pelas suas bochechas pálidas. O silêncio no quarto era quase ensurdecedor, quebrado apenas pelo bip rítmico do monitor. O batimento do seu coração era a única testemunha fria da sua sobrevivência, mas no fundo do seu ser, uma violenta tempestade de ansiedade formava-se por causa do seu marido. Duarte ainda não tinha aparecido, apesar de as enfermeiras lhe terem comunicado há muito tempo a feliz notícia do nascimento dos seus 3 filhos. De repente, a pesada porta de madeira abriu-se com uma força que sobressaltou Leonor, e Duarte entrou no quarto. Os seus sapatos caros de couro italiano marcavam um ritmo agudo e frio sobre o chão de azulejo brilhante. Vestia impecavelmente um fato cinzento carvão que se ajustava ao seu corpo na perfeição. No entanto, o seu rosto atraente não mostrava o mais pequeno vislumbre da alegria ou do alívio que normalmente se vê num pai de primeira viagem. Pelo contrário, as suas feições encantadoras estavam distorcidas numa máscara de indiferença gélida e uma expressão de repugnância que não fazia qualquer esforço para esconder. Ele não dirigiu um único olhar aos 3 pequenos berços onde os seus filhos recém-nascidos dormiam placidamente. Nem se deu ao trabalho de se aproximar da cama para perguntar como a sua esposa se sentia depois de arriscar a vida para trazer ao mundo os seus herdeiros. Ele simplesmente ficou parado, imóvel, aos pés da cama, com os braços cruzados sobre o peito, olhando para Leonor com uma frieza glacial que fez a temperatura do quarto parecer cair a pique. Dos seus lábios não saiu uma única palavra de saudação ou consolo. Duarte meteu a mão no bolso interior do casaco, tirou um envelope grosso de cor manila e atirou-o com desdém para a cama, aterrando com um baque surdo junto aos pés de Leonor. Ela olhou para o envelope, a confusão a toldar os seus olhos cansados. A sua mão trêmula estendeu-se para tocar a superfície fria do papel, enquanto um mau pressentimento começava a oprimir-lhe o peito, tornando cada respiração dolorosa. Com uma voz desprovida de calor ou emoção, cortando o silêncio como um bisturi afiado, Duarte ordenou-lhe que assinasse o documento imediatamente. Disse que estava farto daquela farsa de pobreza e não queria perder nem mais um segundo preso a uma mulher que só sabia ser um fardo financeiro para o seu futuro brilhante. O coração de Leonor pareceu parar por um instante quando compreendeu o conteúdo daquele documento. As palavras a negrito da petição de divórcio atingiram os seus olhos como uma sentença de morte para a vida que ela acreditava estar a construir. "O que significa tudo isto?" sussurrou Leonor. A sua voz soava rouca e quebrada pela emoção enquanto tentava sentar-se. Apesar da dor lancinante no seu ventre que a atormentava sem piedade, ela suplicou a Duarte que visse a realidade. Os seus filhos tinham acabado de nascer há algumas horas. Precisavam da presença de um pai, e ela própria precisava desesperadamente do apoio de um marido no seu momento de maior fraqueza. Duarte riu-se. Foi uma risada áspera e dolorosa, carregada de escárnio. Depois, aproximou-se para se debruçar sobre Leonor, como um predador a encurralar a sua presa. Apontou-lhe um dedo acusador, dizendo que as crianças eram um erro dela, não faziam parte dos seus planos. Troçou dela, dizendo que era demasiado ingênua, se pensava que dar à luz 3 filhos de uma vez o prenderia para sempre a essa vida medíocre e aborrecida.
Declarou que tinha ambições muito maiores do que ser simplesmente o marido de uma dona de casa, sem ligações sociais, nem bens valiosos que impulsionassem a sua carreira. Ele olhou para o seu relógio de luxo com impaciência, deixando claro que preferia estar em qualquer outro lugar, menos ali, com a sua esposa convalescente e os seus bebés recém-nascidos. Com um sorriso cruel desenhado nos lábios, saboreando o choque visível no rosto de Leonor, ele declarou que a Sofia o esperava no átrio, e ela não gostava de esperar. Elogiou Sofia como uma mulher a sério, bela, com classe, e o mais importante, o pai dela possuía a maior parte das ações da empresa onde Duarte trabalhava. Alguém que o poderia levar ao topo do sucesso num piscar de olhos, algo que Leonor nunca poderia fazer, mesmo que tentasse a vida inteira. O nome de Sofia, a mulher de quem Leonor suspeitava há meses, mas cujas suspeitas tinham sido sempre silenciadas com palavras tranquilizadoras, cheias de mentiras, atingiu-a como um soco físico, estilhaçando em 1000 pedaços cada frágil esperança que ainda nutria sobre o seu casamento. As lágrimas brotaram novamente nos olhos de Leonor, mas desta vez não eram de esgotamento físico, mas do imenso sofrimento interior e do choque de enfrentar o monstro que tinha à sua frente. Com uma voz trêmula, que começava a soar um pouco mais firme à medida que a verdade da traição do seu marido se afundava no seu coração, perguntou a Duarte se ele a tinha usado este tempo todo e agora a descartava como lixo precisamente quando ela mais precisava dele. Duarte encolheu os ombros com indiferença, ajustando a gravata no reflexo da janela, sem se importar minimamente com o sofrimento da sua esposa. Disse friamente que não era preciso dramatizar a situação. Deixar-lhe-ia o modesto apartamento e uma pequena pensão mensal, suficiente para que ela e as crianças não morressem de fome, mas que não esperasse mais, porque a partir daquele dia eram estranhos. Ele virou-lhe as costas, saindo pela porta sem sequer olhar para os bebés que começavam a agitar-se e a chorar, sentindo a tensão no quarto. A porta bateu atrás dele, deixando Leonor novamente sozinha num silêncio sufocante. Mas desta vez o silêncio parecia infinitamente mais pesado, carregado com o peso da rejeição e de um futuro sombrio e escuro. Forçou o seu corpo dorido a mover-se, baixando as pernas da cama e ignorando os fortes protestos dos seus músculos. Cambaleou até aos berços, onde os seus 3 pequenos milagres jaziam. Ao contemplar os seus rostos pequenos, inocentes e frágeis, uma poderosa onda de proteção surgiu dentro dela, misturada com a dor insuportável da rejeição que acabara de sofrer. Como podia um pai virar as costas a estes anjos? Como podia o homem que ela amara nos últimos 5 anos tornar-se um estranho cruel num piscar de olhos? Ela desabou no chão junto aos berços, soluçando desconsoladamente, mas tentando conter a voz para não acordar os filhos, sentindo como se o seu mundo se tivesse desmoronado por completo. Os minutos passaram, pesados como séculos, enquanto Leonor permanecia sentada, mergulhada num abismo de desespero, até que umas batidas educadas mas firmes na porta a devolveram à crua realidade. Enxugou as lágrimas apressadamente, pensando que era uma enfermeira ou um médico que vinha examiná-la. Mas quando a porta se abriu, um grupo de pessoas que ela nunca esperaria entrou no pequeno quarto. À frente ia um homem idoso de cabelo prateado e impecavelmente penteado, vestido com um fraque. A sua postura era ereta e digna, apesar da sua idade avançada. Atrás dele, seguiam-no 4 homens de fato preto que transportavam pastas de couro. Os seus rostos eram sérios e respeitosos. Leonor ficou gelada, o seu coração a bater com força. Reconheceu o homem idoso como Sebastião, o mordomo que servira a sua família durante décadas, um rosto familiar que não via desde que fugiu de casa para se casar com Duarte. Sebastião aproximou-se dela com uma elegância intemporal, parando a alguns passos antes de se ajoelhar sobre um joelho, inclinando a cabeça profundamente em sinal de absoluto respeito.
Os 4 advogados atrás dele fizeram o mesmo de imediato, criando uma cena surrealista naquele quarto de hospital com cheiro a medicamentos. A voz de Sebastião tremeu ligeiramente com a emoção contida enquanto saudava a jovem menina Leonor e pedia desculpa por ter demorado tantos anos a encontrar lá. Leonor sentiu que lhe faltava o ar. A fachada de dona de casa comum que usara durante tanto tempo começou a rachar. Sussurrou o nome do idoso, perguntando-lhe como a tinha encontrado ali. Sebastião levantou o olhar, os seus olhos refletindo uma mistura de tristeza e alívio ao olhar para a mulher que outrora fora a menina que ele costumava levar aos ombros a correr pelos jardins da mansão. Com delicadeza, Sebastião deu-lhe a notícia, mas a informação atingiu-a com uma dor diferente, mais complexa e profunda. O seu pai, o grande senhor Vasconcelos, falecera há 3 dias. Antes de morrer, mudara todo o seu testamento, revogando todos os direitos de herança de outros parentes gananciosos e deixando tudo à sua única filha perdida. Um dos advogados adiantou-se, abriu a sua pasta de couro e tirou uma pilha de documentos que pareciam muito mais importantes do que os papéis de divórcio que Duarte tinha deixado. Com um tom de respeito profissional, o advogado disse que, segundo este testamento legal, Leonor era agora a acionista maioritária do Grupo Vasconcelos e a única proprietária de um patrimônio pessoal avaliado em 1.000 milhões de euros, incluindo propriedades, fundos fiduciários e investimentos globais. As cifras flutuaram no ar, criando um contraste agudo e irônico com a pequena pensão que Duarte acabara de mencionar com desdém há poucos minutos. Leonor levantou-se lentamente. A dor física pareceu ser esquecida por um momento, enquanto o peso desta verdade pousava sobre os seus ombros. Olhou dos papéis de divórcio espalhados pelo chão para os documentos da herança multimilionária nas mãos do advogado. A ironia amarga era tão afiada que sentiu como se saboreasse sangue na boca. Duarte tinha a deixado porque pensava que ela era um fardo inútil, perseguindo outra mulher cuja riqueza não era mais do que um grão de pó em comparação com o que Leonor agora possuía. Um fogo começou a arder nos seus olhos, secando as lágrimas da esposa fraca e abandonada, e substituindo-as pelo olhar de aço de uma soberana. Ela tinha renunciado à riqueza da sua família para provar que o amor verdadeiro podia existir sem dinheiro, mas Duarte tinha lhe provado que estava errada da maneira mais cruel possível. E agora, ela não seria mais Leonor, a dona de casa. Ela era Leonor Vasconcelos, a rainha que regressara ao seu trono. A voz de Leonor mudou completamente, despojando-se do tremor da tristeza e adotando um tom de autoridade que estava destinada a possuir, mas que reprimira durante muito tempo. Ordenou a Sebastião que se levantasse. Pediu-lhe que preparasse imediatamente a melhor equipa médica para a transferir, a ela e aos seus filhos, para as instalações de cuidados privados do Grupo Vasconcelos, porque não queria permanecer naquele lugar deprimente nem mais um minuto. Aproximou-se dos papéis do divórcio, apanhou-os e rasgou-os lentamente em pedaços, deixando os fragmentos caírem no chão como flocos de neve de luto por um casamento morto. Virou-se para os advogados e ordenou-lhes que contactassem a melhor equipa jurídica. Declarou que se o seu ex-marido queria jogar sujo, ela certificar-se-ia de que ele pagaria um preço tão alto que se arrependeria de ter nascido. Sebastião sorriu. Uma expressão de genuíno orgulho voltou ao seu rosto idoso enquanto se inclinava mais uma vez, confirmando que todas as suas ordens seriam executadas de imediato, marcando o início de uma doce vingança. A viagem do hospital público, apinhado e ruidoso, para as instalações médicas privadas da família Vasconcelos, foi como passar entre 2 dimensões de um mundo completamente diferente. Uma transição que marcava o fim da vida de Leonor como esposa maltratada e o início de uma nova era como a única soberana de uma riqueza inimaginável. Um comboio de berlinas pretas de alta gama sulcava as ruas de Lisboa com precisão militar,
escoltando a limusina onde Leonor e os seus 3 bebés descansavam com uma segurança de alto nível que até fazia com que outros condutores se desviassem com respeito. Dentro da cabina silenciosa com aroma a couro caro, Leonor reclinava-se, olhando através das janelas fumadas enquanto os edifícios históricos e os elétricos amarelos passavam. À medida que o sol se punha, levando consigo os últimos vestígios da sua ingênua vida passada, Sebastião sentava-se à sua frente com as costas direitas, vigiando as 3 avançadas incubadoras portáteis que transportavam os pequenos herdeiros Vasconcelos com a alerta de um guardião leal, garantindo que nenhuma sacudidela perturbasse o seu sono profundo. Ao chegar ao pavilhão VIP da Clínica Vasconcelos, Leonor não foi recebida como uma paciente qualquer, mas como uma rainha que regressa do campo de batalha com as feridas da vitória que deviam ser saradas de imediato. Todo o andar superior tinha sido desocupado exclusivamente para ela, transformado numa suíte médica que superava em muito os padrões de qualquer hotel de 5 estrelas do país. As paredes estavam revestidas com painéis de mogno quentes, o chão coberto com tapetes persas grossos e macios, e a vista noturna da cidade de Lisboa estendia-se desde as janelas do chão ao teto, oferecendo uma perspectiva de poder absoluto. Os melhores médicos especialistas e enfermeiras privadas, que tinham jurado confidencialidade, alinharam-se para lhe dar as boas-vindas, prontos para atender a todas as suas necessidades médicas e de conforto, sem que ela tivesse de o pedir. Leonor foi deitada numa cama com lençóis de seda da mais alta qualidade, sentindo um conforto físico que contrastava brutalmente com a dor lancinante que a crueldade de Duarte lhe deixara no coração umas horas antes. Depois de se certificar de que os seus 3 bebés recebiam os melhores cuidados na nursery privada ligada diretamente ao seu quarto, Leonor pediu um momento a sós antes de discutir assuntos de negócios com a equipa jurídica. Obrigou-se a levantar e caminhou lentamente em direção ao grande espelho da parede, olhando-se com um olhar penetrante que perscrutava a sua própria alma. A mulher que lhe devolvia o olhar do espelho parecia pálida e frágil, com olheiras que eram testemunhas mudas de noites de insônia e do sofrimento interior que suportara. Mas, por detrás dessa fragilidade física, Leonor viu algo novo a começar a crescer, uma determinação de aço forjada no fogo da traição que queimara qualquer forma de ternura que Duarte tinha explorado. Tocou no seu próprio reflexo no espelho, prometendo à mulher que via que esta seria a última vez que pareceria desgraçada, porque a partir de amanhã o mundo conheceria aquele rosto não como o de uma vítima, mas como o de uma conquistadora. A sua mente divagou para o passado, recordando a decisão impulsiva, mas romântica, que tomou há 5 anos quando escolheu abandonar o grande apelido Vasconcelos para procurar um amor puro, não contaminado pela riqueza. Recordou como conheceu Duarte, um jovem ambicioso de uma família normal, que a fez acreditar que o amor podia ser construído de raiz, lutando lado a lado contra as durezas do mundo. Leonor tinha ocultado a sua identidade na perfeição, vivendo com simplicidade, cozinhando, limpando e até poupando do dinheiro das compras para oferecer a Duarte uma secretária decente. Fez tudo isso com a esperança de que Duarte a amasse por quem ela era, não pela herança de 1.000 milhões de euros que a esperava. Duarte, de facto, passara nesse teste inicial. Casou-se com a Leonor pobre. Mas à medida que o tempo passava e as suas ambições cresciam, a máscara daquele homem começou a rachar e, finalmente, estilhaçou-se precisamente no momento em que Leonor mais precisava de apoio. O seu experimento de amor fracassara redondamente e o preço foi o seu coração partido. No entanto, pelo menos obtivera 3 joias preciosas que agora dormiam placidamente no quarto ao lado. As suas divagações foram interrompidas quando Sebastião bateu suavemente à porta,
informando-a de que a equipa de advogados seniores estava pronta para realizar a transferência oficial de ativos e poder, segundo o testamento do seu falecido pai. Leonor anuiu convidando-os a entrar, e a atmosfera do quarto mudou instantaneamente de uma suíte de recuperação para uma tensa sala de reuniões. Os advogados desdobraram vários documentos volumosos à sua frente, explicando os detalhes dos ativos que agora estavam sob o seu controlo, desde ações maioritárias em empresas mineiras e cadeias hoteleiras internacionais, até propriedades imobiliárias em várias capitais do mundo. As cifras que ali apareciam eram tão fantásticas que eram difíceis de processar para uma pessoa comum. Mas, para Leonor, que fora educada desde criança para este papel, tudo lhe pareceu familiar. Ouviu atentamente os seus relatórios, os seus olhos examinando cada cláusula com uma acuidade que fez suar frio os veteranos advogados, que se aperceberam de que a sua jovem senhora não era uma boneca bonita, ignorante dos negócios. Enquanto isso, noutro canto da cidade, num exclusivo clube noturno no bairro do Chiado, cheio de fumo de charutos caros e música inebriante, Duarte celebrava a sua liberdade com euforia e sem o menor remorso. Estava sentado num sofá de veludo vermelho na zona VIP, com um copo de cristal com o champanhe mais caro numa mão, enquanto a outra rodeava possessivamente a cintura esbelta de Sofia, que ria coquetemente ao seu lado. Os amigos bajuladores de Duarte rodeavam-nos, felicitando-o tanto pelo nascimento dos seus filhos como pelo seu divórcio. Uma ironia moral que só podiam entender aqueles que tinham perdido a consciência em busca do estatuto social. Duarte sentia-se o rei do mundo naquela noite, livre do fardo de uma esposa aborrecida e crianças barulhentas, e convencido de que o seu futuro com Sofia o levaria ao topo do sucesso que sempre sonhara. Contou aos seus amigos o alívio que sentia por se ter livrado finalmente do parasita que travava a sua carreira, referindo-se a Leonor com um tom depreciativo que foi recebido com risos por Sofia e os seus amigos. Sofia, com um vestido de designer que exibia as suas curvas e joias de diamantes que brilhavam sob as luzes da discoteca, olhava para Duarte com uma adoração calculada, vendo-o como um troféu da sua vitória sobre outra mulher. Sussurrou-lhe palavras doces ao ouvido, prometendo-lhe que o seu pai em breve o nomearia diretor-geral de uma das suas filiais como presente de casamento. Duarte sorriu de orelha a orelha, o seu ego nas nuvens, sentindo que a sua decisão de se divorciar de Leonor era a jogada empresarial mais brilhante que fizera na sua vida. Imaginou Leonor naquele momento a chorar num modesto apartamento, a contar moedas para comprar leite, e esse pensamento produziu-lhe uma sádica satisfação, uma validação de que ele era o vencedor no drama da vida. Mal sabia ele que, muito acima dele, na verdadeira torre de marfim do poder, a mulher que ele humilhara estava a preparar uma tempestade de destruição especialmente para ele. De volta ao luxuoso quarto de hospital, Sebastião entregou a Leonor um dossiê especial com uma capa vermelha, um arquivo que continha um segredo que Leonor guardara zelosamente de Duarte. O dossiê continha dados completos sobre a Avança Sem Limites, a startup de Duarte, que ele sempre se gabara de ser o resultado do seu próprio trabalho árduo e gênio. Leonor folheou as páginas do relatório financeiro da empresa com um sorriso irônico, vendo o facto de que, durante os últimos 3 anos, a empresa de Duarte estivera à beira da falência repetidas vezes, mas sempre que estava prestes a colapsar, aparecia sempre um investidor anjo ou um projeto milagroso que a salvava no último segundo. Duarte voltava sempre para casa com arrogância, gabando-se das suas grandes negociações, sem nunca saber que esse investidor anjo era o próprio fundo fiduciário de Leonor, canalizado através de várias empresas fantasma para proteger o orgulho do seu marido. Leonor olhou para as cifras dos investimentos que injetara secretamente para apoiar os sonhos do homem que agora a descartara como lixo. Durante todo este tempo, vivera com austeridade,
Abstivera-se de comprar roupa nova, fingindo que o seu salário como tradutora freelancer mal chegava para comer, quando na realidade estava a injetar milhões de euros para cobrir a incompetência de Duarte na gestão do seu negócio. O amor a cegara a fizera estar disposta a ser a heroína anônima nos bastidores, permitindo que Duarte vivesse na ilusão de que era um empresário de sucesso e independente. Mas naquela noite, essa ilusão tinha de terminar da maneira mais dolorosa, para que Duarte se apercebesse de que, sem Leonor, ele não era mais do que um homem comum, com habilidades medianas e demasiados sonhos. Leonor pegou na caneta de ouro que Sebastião lhe ofereceu, a sua ponta a pairar sobre o papel da ordem de cessação da cooperação de investimento. Com uma voz tranquila, mas que continha uma autoridade mortal, Leonor perguntou a Sebastião sobre o estado da injeção de fundos deste trimestre, que deveria chegar na manhã seguinte para salvar as operações da empresa de Duarte. Sebastião explicou em detalhe que, sem esses fundos, a empresa de Duarte entraria em incumprimento com fornecedores e bancos em menos de 48 horas, o que levaria à penhora de ativos e à falência total. Leonor anuiu lentamente. Os seus olhos não mostravam a menor piedade ao recordar o rosto frio de Duarte quando lhe atirou os papéis do divórcio. Disse a Sebastião que já era hora de Duarte aprender a valer-se por si mesmo, sem a muleta que tanto desprezara. Era hora de ele sentir o frio do verdadeiro mundo dos negócios, sem o cálido manto protetor de Leonor. Com um movimento firme, Leonor assinou o documento de cessação do investimento. O traço da sua tinta sobre o papel branco era como uma sentença de morte para a carreira de Duarte, e ela não parou por aí. Também instruiu a equipa jurídica a começar a reclamar todos os empréstimos bonificados que tinham sido concedidos através das empresas fantasma, com os juros comerciais completos aplicáveis, segundo os contratos que Duarte nunca lera com atenção, demasiado confiante em si mesmo. Ordenou a Sebastião que contactasse todos os bancos que tinham dívidas pendentes com a empresa de Duarte e exercesse uma pressão subtil para que endurecessem as condições de crédito ou exigissem o pagamento imediato. Isto não era simplesmente uma retirada de apoio. Era um ataque financeiro coordenado, desenhado para paralisar o alvo de um só golpe, inesperado e devastador. Terminados os assuntos de negócios, Leonor pediu a Sebastião que aproximasse uma das incubadoras da sua cama. Contemplou o pequeno rosto do seu filho a dormir, os seus dedinhos a agarrarem com força a manta, como se procurasse um apoio neste novo e estranho mundo. Leonor tocou suavemente no vidro da incubadora, sussurrando uma promessa aos seus filhos de que nunca lhes faltaria amor nem bens materiais em toda a sua vida. Prometeu ser pai e mãe para eles e certificar-se-ia de que o homem que os rejeitara nunca teria o direito nem a oportunidade de lhes voltar a fazer mal. A presença dos seus filhos tornou-se a sua nova fonte de força, transformando a tristeza no combustível de uma ambição ilimitada para construir uma fortaleza inexpugnável à sua volta. A noite avançava e as luzes de Lisboa cintilavam à distância como milhões de olhos a testemunhar o renascimento de uma deusa da vingança. Leonor apoiou a cabeça na almofada, sentindo o esgotamento físico começar a apoderar-se dela, mas a sua mente permanecia acutilante e desperta, planeando o próximo movimento nesta partida de xadrez. Sabia que Duarte acordaria amanhã com uma ressaca, mas essa dor de cabeça não seria nada comparada com a enxaqueca financeira que o atingiria assim que pusesse um pé no seu escritório. Leonor fechou os olhos. Um sorriso leve e misterioso desenhou-se nos seus lábios, imaginando o rosto aterrorizado de Duarte ao dar-se conta de que o seu mundo estava a desmoronar-se, enquanto ela observaria a destruição da sua torre de marfim, com uma chávena de infusão quente na mão, desfrutando do espetáculo que acabara de começar.
Passaram-se 3 meses desde aquela noite fatídica no hospital, tempo suficiente para uma frágil lagarta se transformar numa borboleta de aço, pronta para conquistar os céus. Leonor encontrava-se no meio do ginásio privado, situado na ala leste da sua nova residência. O suor empapava o seu corpo, agora muito mais tonificado e firme, graças a um treino intensivo e disciplinado. Acabara de terminar uma sessão de 1 hora de kickboxing com um treinador profissional de artes marciais, canalizando cada gota de raiva e decepção do seu passado em golpes mortais contra o saco de boxe. A sua transformação física era espantosa. A gordura residual da gravidez desaparecera, substituída por uma definição muscular subtil, mas forte. A sua pele, antes baça, agora brilhava graças a tratamentos de spa, rotineiros e à melhor nutrição. Já não era a mulher que baixava a cabeça com medo, mas uma guerreira amazona que preparava o corpo e a mente para a longa batalha que se avizinhava, olhando-se no espelho com um orgulho recém-descoberto. Depois de tomar banho e de se vestir, Leonor saiu do seu closet vestindo um fato de negócios de um designer de renome, feito à medida para se ajustar perfeitamente ao seu corpo. Um casaco branco marfim com um corte afiado nos ombros dava-lhe um ar de autoridade indiscutível, combinado com calças a condizer e saltos altos que a faziam parecer imponente. O seu cabelo comprido, que antes costumava usar apanhado de qualquer maneira, estava agora cortado num moderno e elegante bob assimétrico, emoldurando um rosto maquilhado de forma natural, mas decidida, que realçava a acuidade e o cálculo do seu olhar. Sebastião já esperava no átrio principal com um tablet na mão, pronto para lhe dar o relatório diário. Os seus olhos mostravam admiração ao ver a senhora que agora abraçara por completo a sua identidade como líder do grupo Vasconcelos. Cada passo de Leonor sobre o chão de mármore ressoava com confiança, um sinal para o mundo de que o seu tempo de luto terminara e a sua era de liderança começara. O comboio de carros de Leonor chegou em frente à Torre Vasconcelos, um arranha-céus de 50 andares que simbolizava o domínio econômico da sua família na Avenida da Liberdade. Os funcionários com quem se cruzava no átrio desviavam-se e inclinavam-se respeitosamente, sentindo a aura de intimidação que emanava da mulher, que até agora fora apenas um mito nos rumores da empresa. Leonor não sorriu, apenas anuiu brevemente em sinal de reconhecimento. O seu rosto permaneceu frio e indecifrável enquanto se dirigia ao elevador executivo privado que a levaria diretamente ao andar mais alto. Sabia que hoje era mais um teste importante. A reunião mensal do Conselho de Administração, onde enfrentaria os acionistas minoritários e os velhos executivos que ainda duvidavam da sua capacidade para dirigir este gigante. No entanto, Leonor não sentia o menor medo. Estudara cada centímetro dos relatórios da empresa durante longas noites de insônia, memorizando cada cifra e estratégia até que se impregnaram no seu ser. Dentro da magnífica sala de reuniões com uma mesa oval de teca maciça, a tensão era tão palpável que quase se podia tocar quando Leonor entrou e ocupou o assento principal na cabeceira da mesa. Os diretores, na sua maioria homens que lhe dobravam a idade, trocaram olhares céticos, subestimando a jovem e bela mulher que consideravam sortuda simplesmente por ter nascido rica. Um dos diretores mais antigos, o Sr. Almeida, com um tom condescendente, tentou explicar a Leonor termos financeiros básicos, como se ela fosse uma menina perdida. Leonor deixou-o falar até ao fim, o seu rosto tranquilo e sem expressão, antes de abrir a boca e silenciar toda a sala com uma análise acutilante sobre a ineficiência operacional na divisão que o próprio Sr. Almeida dirigia. Expôs dados detalhados sobre fugas orçamentais e a diminuição do rendimento durante os últimos 3 trimestres, sem olhar para uma única nota, fazendo com que o rosto do Sr. Almeida empalidecesse de vergonha e medo. Leonor não parou por aí.
Anunciou uma reestruturação massiva que cortaria projetos improdutivos e reorientaria o investimento da empresa para o setor da tecnologia verde e da infraestrutura digital. As suas decisões eram firmes, lógicas e visionárias, demonstrando que tinha um instinto para os negócios muito mais agudo do que o do seu pai. Desafiou qualquer um que não estivesse de acordo com a sua nova visão a apresentar a sua demissão nesse mesmo momento, porque não precisava de passageiros clandestinos na sua viagem para levar o grupo Vasconcelos ao próximo nível. O silêncio apoderou-se da sala enquanto os diretores se davam conta de que não estavam a lidar com uma menina mimada, mas com uma leoa disposta a devorar qualquer um que se interpusesse no seu caminho. A reunião terminou com uma submissão absoluta, e a notícia da firmeza de Leonor espalhou-se por todo o edifício como um rastilho de pólvora, consolidando a sua posição como a nova soberana a quem se devia temer e respeitar. Enquanto isso, noutro canto da cidade, o ambiente na sede da empresa de Duarte avança sem limites. Era o oposto do esplendor e da ordem da Torre Vasconcelos. O caos reinava como uma doença contagiosa. Os telefones tocavam sem parar. O pessoal corria com rostos de pânico e as pilhas de faturas por pagar amontoavam-se na recepção. Duarte estava sentado no seu escritório desarrumado, com a camisa arregaçada e a gravata frouxa. O seu cabelo estava despenteado porque não parava de o puxar com frustração. Olhava para o ecrã do computador que mostrava um gráfico do fluxo de caixa da empresa em queda livre para o vermelho intenso. Uma visão de terror que nunca imaginou que ocorreria tão rápido. O misterioso investidor que fora o seu salvador desaparecera de repente sem deixar rasto, cortando todo o fluxo de fundos vital, precisamente quando ele mais precisava de capital para a grande expansão que prometera aos seus novos acionistas. O seu diretor financeiro, um homem de meia-idade que parecia consumido pelo estresse, entrou a tremer no escritório com as últimas más notícias que fizeram o sangue de Duarte ferver. O banco principal, que sempre lhe fornecera linhas de crédito bonificadas, congelara de repente a conta da empresa, alegando uma violação do rácio de dívida e uma mudança na política interna de gestão de riscos. Não só isso, 3 dos seus principais fornecedores de matérias-primas tinham detido os envios nessa mesma manhã, exigindo o pagamento a pronto de todas as faturas pendentes antes de voltarem a enviar um único parafuso. Duarte bateu na mesa com tanta força que um vaso na borda caiu e se estilhaçou. Gritou com o seu diretor, acusando-o de incompetente e exigindo que ele solucionasse o problema de qualquer maneira. Não conseguia aceitar que o império empresarial que construíra com tanto esforço, ou pelo menos assim acreditava, estivesse a desmoronar-se diante dos seus olhos sem aviso prévio. No meio da tempestade de crise, a porta do escritório abriu-se e Sofia entrou com um sorriso radiante que contrastava por completo com a situação. Usava um vestido de coquetel vermelho e várias sacas de compras de boutiques de luxo. O seu perfume caro encheu rapidamente a sala que cheirava a suor e estresse. Sofia sentou-se no colo de Duarte, sem se importar com o seu rosto tenso, e começou a tagarelar sobre os planos para a sua faustosa festa de noivado, que deveria realizar-se num hotel de 5 estrelas na semana seguinte. Queixou-se de quão difícil era conseguir uma reserva no salão de baile que queria e pediu a Duarte que transferisse o pagamento inicial de vários milhares de euros de imediato para que ninguém lhes tirasse a data. A insensibilidade de Sofia perante a situação repugnou Duarte pela primeira vez, mas ele engoliu o seu incômodo porque ainda precisava dos contactos do pai de Sofia para salvar a sua empresa moribunda. Duarte tentou afastar Sofia com suavidade, mas com firmeza, tentando explicar-lhe que a empresa estava a passar por alguns problemas técnicos e que a liquidez era escassa devido a investimentos a longo prazo. Mentiu com fluidez, ocultando o facto de que estava quase na bancarrota, porque sabia que uma mulher como Sofia não quereria estar com um fracassado.
Pediu a Sofia que fosse um pouco paciente com a festa, ou talvez que pedisse ao pai que adiantasse os custos temporariamente, com a desculpa de que os fundos de Duarte estavam bloqueados num depósito. O rosto de Sofia azedou de imediato. Levantou-se e acusou Duarte de ser pão duro, dizendo que os seus ex-namorados nunca tinham colocado problemas por dinheiro para a sua felicidade. Essas palavras feriram o ego de Duarte, colocando-o ainda mais sob pressão para manter uma fachada de sucesso em frente à mulher por quem deixara a sua esposa e filhos. De volta à Torre Vasconcelos, Leonor estava sentada confortavelmente num sofá de couro no seu escritório, desfrutando de uma infusão de ervas, enquanto ouvia o relatório de inteligência que Sebastião lhe entregava com um tom plano, mas satisfatório. Sebastião informou que Duarte fora rejeitado por 5 bancos diferentes nesse dia e as suas tentativas de pressionar o pai de Sofia para injetar fundos também tinham fracassado, já que o próprio pai de Sofia enfrentava uma auditoria fiscal repentina. Uma coincidência cuidadosamente orquestrada pela equipa jurídica de Leonor. Leonor sorriu levemente, saboreando a sua infusão lentamente, o doce sabor da vitória a começar a formar-se. Perguntou pelo projeto do terreno de ouro nos arredores de Lisboa, um projeto imobiliário que era a única esperança de Duarte para reverter a situação e obter um grande lucro que pudesse cobrir todas as suas dívidas. Era o projeto de sonho de Duarte, algo em cuja proposta trabalhara durante meses com total obsessão. Sebastião colocou uma pasta azul sobre a mesa, informando que o leilão do terreno para o projeto se realizaria na manhã seguinte à porta fechada e que Duarte hipotecara a casa dos seus pais e os seus ativos restantes para reunir o depósito para o leilão. Duarte estava convencido de que ganharia porque tinha informação interna sobre os preços de oferta de outros concorrentes. Leonor pegou na pasta. Os seus olhos brilharam friamente enquanto dava uma nova instrução, cruel mas brilhante. Ordenou a Sebastião que registrasse uma filial desconhecida da Vasconcelos como participante no leilão e apresentasse uma oferta ligeiramente superior ao limite máximo de Duarte, mas suficiente para destruir as suas esperanças. Queria que Duarte sentisse a vitória ao alcance da mão, para depois lhe arrancar no último segundo, deixando-o cair da altura da esperança para o abismo mais profundo do desespero. No dia seguinte, na sufocante sala de leilões, cheia de fumo, Duarte sentava-se inquieto, secando continuamente o suor frio da testa. Tinha apostado tudo naquele momento. Se ganhasse aquele terreno, poderia obter um empréstimo para a construção e salvar a sua empresa, provando a todos que era um gênio dos negócios. O processo de leilão foi renhido. O preço continuou a subir e, um por um, os concorrentes retiraram-se até que só restaram Duarte e um representante de uma empresa estrangeira que ele não conhecia. Duarte fez a sua oferta final. A quantia máxima que tinha do dinheiro da hipoteca da casa dos seus pais, e susteve a respiração, esperando o golpe do martelo. Mas o representante estrangeiro levantou tranquilamente a sua paleta de novo, mencionando uma cifra que era apenas 10% mais alta que a oferta de Duarte, mas suficiente para ser o último prego no caixão das suas esperanças. O martelo bateu. O terreno foi vendido à parte contrária. E o mundo de Duarte escureceu de repente, como se o sol se tivesse apagado para sempre. Ficou paralisado na sua cadeira, os seus ouvidos a zumbir, incapaz de ouvir as felicitações do comitê ao vencedor do leilão, enquanto a imagem da ira dos seus pais, que iam perder a sua casa, dançava diante dos seus olhos. Saiu do edifício do leilão a cambalear como um zombi, ignorando as chamadas de Sofia, que provavelmente se queixava de novo do vestido da festa. Mal sabia ele que do outro lado da rua, dentro de uma limusina com vidros fumados, Leonor o observava através de uma fresta da janela com um olhar desprovido de emoção. Leonor viu a devastação no rosto do seu ex-marido, mas não sentiu piedade no seu coração, apenas a confirmação de que a justiça estava a ser feita.
Duarte escolhera o caminho da ganância, e agora estava a colher a tempestade das sementes que ele próprio semeara. Naquela noite, Leonor voltou para casa mais cedo, deixando a figura da empresária impiedosa à porta do escritório e voltando a ser uma mãe amorosa para os seus 3 filhos. Entrou no quarto dos bebés, decorado com um tema de céu noturno, onde os seus 3 pequenos brincavam num tapete macio de pele, acompanhados por 2 amas certificadas. O rosto de Leonor suavizou-se instantaneamente. Um sorriso sincero floresceu nos seus lábios, enquanto se ajoelhava e abria os braços para receber os abraços calorosos daquelas pequenas criaturas inocentes. Pegou neles ao colo, um por um. Beijou as suas bochechas rechonchudas e sentiu uma paz que nenhum dinheiro podia comprar. Ali estava o seu verdadeiro mundo, nas risadas cristalinas dos seus filhos, e ela faria qualquer coisa, inclusive destruir quem se atrevesse a ameaçar esta felicidade, para assegurar o seu futuro. Depois de deitar os seus filhos, Leonor voltou ao seu escritório para rever os preparativos finais para a gala anual de empresários nacionais, que se realizaria em 2 dias. Seria a sua estreia oficial em público como líder do Grupo Vasconcelos, o momento em que sairia das sombras e se apresentaria ao mundo da elite empresarial portuguesa. Olhou para a lista de convidados no seu tablet e o seu dedo parou num nome no final da lista de convidados regulares: Duarte. Leonor não riscou deliberadamente esse nome. Pelo contrário, pediu à sua secretária que enviasse um convite VIP especial a Duarte e Sofia, certificando-se de que eles viriam com a falsa esperança de encontrar um investidor. O palco estava montado para o ato principal, um encontro que se tornaria no pior pesadelo de Duarte e no momento da coroação da rainha Leonor. O grande salão do Four Seasons Hotel Ritz Lisbon, naquela noite, estava banhado na luz dourada de milhares de gigantescos candelabros de cristal que pendiam do teto, criando uma atmosfera de luxo quase ofuscante para quem entrasse. Era a noite mais esperada do calendário social da elite empresarial lisboeta, o jantar de gala de empresários nacionais, um lugar onde se sussurravam acordos multimilionários entre o tilintar dos copos de champanhe e se decidia o destino de grandes empresas com um aperto de mão informal. O ar estava impregnado de perfumes caros misturados com o cheiro a dinheiro e poder, enquanto uma suave música de orquestra fluía em fundo, mascarando o som do roçar de egos dos magnatas presentes. Para a maioria dos convidados, esta noite era uma oportunidade para exibir riqueza e contactos, mas para Duarte era o último campo de batalha, uma aposta de vida ou morte, em que devia conseguir um investidor ou enfrentar a ruína total que já o esperava. Duarte entrou no salão de baile de braço dado com Sofia, esforçando-se por manter a máscara de confiança que costumava usar, embora o suor frio começasse a empapar o seu smoking caro. Sentia-se como um impostor infiltrado numa festa de reis. O bolso do seu casaco pesava com os cartões de visita que queria distribuir a qualquer um que estivesse disposto a ouvir as suas fanfarronices. Sofia, ao seu lado, parecia alheia à atenção de Duarte. Estava ocupada a admirar-se, certificando-se de que o vestido de noite de lantejoulas prateadas que o obrigara a comprar com um cartão de crédito já sobrecarregado atraísse a atenção de todos. Sofia não parava de sussurrar queixas sobre o carro alugado que os trouxera, dizendo que era menos elegante do que os dos seus amigos, sem se dar conta de que o custo do aluguer era o último dinheiro vivo que Duarte tinha na sua carteira. No meio da multidão densa, Duarte tentou cumprimentar alguns velhos conhecidos e antigos parceiros de negócios, esperando poder iniciar uma conversa sobre oportunidades de investimento na sua empresa moribunda. No entanto, a resposta que recebeu foi extremamente fria e inquietante. As pessoas que antes o recebiam calorosamente agora pareciam evitá-lo, dando desculpas triviais para se afastarem ou fingindo não o ver.
Duarte começou a sentir um pânico crescente, apercebendo-se de que o cheiro a fracasso poderia ter se espalhado nesta elite mais depressa do que pensava. Ouvia rumores em cada canto da sala, sussurros sobre uma mudança de liderança no grupo Vasconcelos, o gigante empresarial que estivera adormecido, e sobre um misterioso herdeiro único que, segundo se dizia, seria apresentado oficialmente naquela noite pela primeira vez. De repente, as luzes principais do salão atenuaram-se drasticamente, deixando um único foco de luz centrado na grande escadaria curva no final da sala. Instantaneamente, todas as conversas cessaram. A voz autoritária do apresentador ressoou pelos altifalantes, anunciando com grande respeito a presença da nova presidente do Conselho de Administração do Grupo Vasconcelos, a figura que lideraria o maior conglomerado de Portugal para uma nova era. As portas duplas no topo da escadaria abriram-se lentamente e uma figura feminina saiu da escuridão para a luz, fazendo com que milhares de pares de olhos ficassem fixos, sustando a respiração. A mulher usava um vestido de noite de veludo preto profundo, desenhado à medida para se ajustar elegantemente ao seu corpo, com um detalhe de ouro puro no pescoço que irradiava uma aura de majestade e mistério, e uma pequena, mas antiquíssima, tiara de diamantes que brilhava sobre o seu impecável corte de cabelo bob assimétrico. Duarte semicerrava os olhos, tentando focar a sua vista na figura que estava muito acima, sentindo que havia algo muito familiar na sua postura e na sua forma de estar. O seu coração começou a bater a um ritmo irregular, uma negação subconsciente a formar-se na sua mente, gritando que o que via não podia ser real. A mulher começou a descer as escadas com passos graciosos e seguros. Cada toque dos seus saltos parecia afirmar o seu domínio sobre todos na sala. Quando o seu rosto foi finalmente capturado claramente pela luz do foco, Duarte sentiu como se o chão debaixo dos seus pés se desmoronasse. Aquele rosto, embora agora maquilhado profissionalmente, com um aspecto afiado e uma expressão fria e desconhecida, era o mesmo que vira todas as manhãs na mesa do pequeno almoço, o rosto da mulher a quem chamara aborrecida e de quem se divorciara no hospital. Era a Leonor. Sofia, de pé ao lado de Duarte, agarrou-lhe o braço com as suas unhas afiadas. Os seus olhos arregalaram-se de surpresa e uma inveja ardente ao ver a mulher que considerava uma rival inferior, transformada no centro do universo. Sussurrou com voz trêmula, perguntando a Duarte se os seus olhos a enganavam ou se a mulher no topo da escadaria era realmente a sua ex-mulher, a que supostamente era pobre. Duarte não conseguiu responder. A sua boca sentia-se seca como um deserto, o seu cérebro em curto-circuito, tentando processar a realidade que o atingia como um comboio de alta velocidade. Como era possível que a Leonor, a mulher que sempre usava batas gastas e contava o dinheiro para as compras, fosse a única herdeira do lendário Grupo Vasconcelos? As memórias das pequenas mentiras de Leonor, a sua recusa em falar da sua família e a sua repentina partida da casa dos seus pais agora giravam na cabeça de Duarte, formando uma imagem completa e aterradora de quão estúpido ele tinha sido. Leonor desceu do pódio e foi recebida por um aplauso estrondoso que ressoou por toda a sala. Os principais empresários apressaram-se a aproximar-se dela, mas ela passou por entre eles com um sorriso leve, educado, mas distante. Subiu ao pódio, colocou-se atrás do microfone e olhou para o mar de rostos humanos à sua frente com uma calma aterradora. Os seus olhos percorreram a sala como se procurassem alguém, e quando o seu olhar se encontrou com os olhos desorbitados de Duarte à distância, o tempo pareceu parar para ambos. Não havia anseio nem dor nos olhos de Leonor, apenas o olhar frio de um juiz a observar um condenado à morte. Um reconhecimento silencioso de que sabia que Duarte estava ali e que desfrutava do seu medo. Leonor começou o seu discurso. A sua voz era clara, inteligente e cheia de autoridade, falando da visão do futuro da economia digital e da responsabilidade social corporativa.
Temas que Duarte outrora pensara serem demasiado complexos para o cérebro simples da sua esposa. Cada palavra que saía da boca de Leonor era uma bofetada no ego de Duarte, demolindo a percepção de superioridade que ele construíra para ocultar a sua insegurança. Apercebeu-se de que a mulher que falava de aquisições globais e estratégias de mercado era a mesma que outrora lhe massageara os pés depois do trabalho. A mulher que ele traíra por um capital inicial que se revelou insignificante em comparação com a riqueza que Leonor possuía. Duarte sentiu náuseas, uma combinação de arrependimento tardio e uma cobiça que se reacendeu selvaticamente. Um pensamento astuto começou a infiltrar-se na sua mente aterrorizada. Se Leonor era multimilionária, então, como seu ex-marido e pai dos seus filhos, seguramente ainda tinha uma oportunidade de obter uma parte daquele bolo gigante. Soltou bruscamente a mão de Sofia, ignorando os seus protestos, e começou a abrir caminho entre a multidão para se aproximar do pódio, impulsionado pela ilusão de que poderia consertar tudo com uma conversa doce. O discurso de Leonor terminou e ela desceu do pódio, imediatamente rodeada por diretores de banco e figuras influentes que a queriam bajular, formando uma barreira humana difícil de penetrar. Duarte abriu caminho imprudentemente através da linha de guarda-costas, usando os cotovelos e o corpo para avançar, os seus olhos fixos na figura da sua ex-esposa como um louco. Quando finalmente conseguiu aproximar-se o suficiente para ser ouvido, gritou o nome de Leonor com uma voz forçada para soar familiar e carinhosa, esperando reacender algum sentimento antigo. Leonor parou, levantando lentamente a mão para indicar aos seus guarda-costas que deixassem o homem aproximar-se. Um sorriso misterioso apareceu nos seus lábios. A elite curiosa que os rodeava formou rapidamente um círculo, cheirando um drama interessante, o que fez com que Duarte sentisse que tinha o palco de que precisava para desdobrar o seu encanto. Duarte parou em frente a Leonor, tentando recuperar o fôlego e arranjar o seu fato desalinhado. Depois, pôs o seu melhor sorriso, aquele que sempre conseguira derreter o coração da mulher. Cumprimentou Leonor, chamando-lhe querida, fingindo que o divórcio e a humilhação no hospital nunca tinham acontecido, e elogiou a sua incrível aparência naquela noite. Disse em voz alta, para que os que estavam perto o ouvissem, que estava muito orgulhoso das conquistas da sua esposa e que sempre soube que ela ocultava o seu grande potencial para apoiar a carreira dele. Duarte tentou pegar na mão de Leonor, querendo mostrar ao mundo que ainda tinha um direito sobre a mulher mais poderosa da sala, um movimento desesperado para salvar a sua reputação destroçada. Mas a mão de Leonor não lhe respondeu. Em vez disso, ela cruzou os braços sobre o peito e olhou para Duarte com um olhar que poderia congelar a lava. Com uma voz tranquila, mas suficientemente alta para ser ouvida pelo círculo íntimo que os rodeava, Leonor interrompeu as tolices de Duarte com precisão cirúrgica. Corrigiu-o friamente, declarando: "Já não sou sua esposa, sou a senhorita Leonor Vasconcelos." E lembrou-lhe que fora ele quem lhe atirara os papéis do divórcio à cara quando ela acabara de dar à luz. As palavras deslizaram como punhais, fazendo com que o sorriso no rosto de Duarte se quebrasse e os convidados à sua volta começassem a sussurrar surpreendidos, olhando para Duarte com desprezo. Leonor não parou por aí. Continuou com um tom de negócios formal, dizendo que revira a proposta de colaboração que a empresa de Duarte apresentara ao Grupo Vasconcelos através de um terceiro, e que ela pessoalmente a rejeitara porque os padrões éticos e a competência de gestão de Duarte estavam muito abaixo das qualificações esperadas pela sua empresa. O rosto de Duarte ficou vermelho de vergonha. Sentiu-se despido em público, a sua integridade empresarial e o seu orgulho destroçados numa única frase breve e mortal. Tentou defender-se, gaguejando que era apenas um mal-entendido doméstico e que não deveria ser misturado com os negócios profissionais.
Leonor soltou uma pequena risada, uma risada seca e sem humor. Depois inclinou-se um pouco para a frente para sussurrar, mas ainda audível para os mais próximos. A forma como uma pessoa trata a sua família é um reflexo de como tratará os seus parceiros de negócios. E um homem capaz de abandonar a sua esposa e filhos por umas poucas moedas não merece a confiança para gerir nem um cêntimo dos ativos do Grupo Vasconcelos. Leonor virou-se, dando as costas a Duarte, e fez um sinal a Sebastião de que terminara com aquela pequena interrupção. Continuou o seu caminho em direção à zona VIP, seguida pela comitiva de empresários que agora a olhavam com um respeito ainda maior. Duarte ficou de pé, imóvel, no meio do salão de baile, sozinho no meio da multidão, sentindo os olhares julgadores de centenas de olhos cravados nas suas costas. Sofia, que presenciara tudo à distância, não se aproximou para o consolar. Pelo contrário, foi vista a recuar lentamente e a desaparecer entre a multidão, claramente sem querer ser salpicada pela lama da humilhação que agora cobria Duarte. A noite que deveria ser a salvação de Duarte transformara-se no seu pior pesadelo, onde não só perdeu uma oportunidade de negócio, mas também se apercebeu de que deitara fora o diamante mais precioso do mundo para se agarrar a um punhado de areia que agora lhe escapava inutilmente por entre os dedos. Uma chuva torrencial caía sobre Lisboa naquela noite, como se o céu chorasse a estupidez de Duarte, que agora estava sentado, pensativo, no passeio molhado fora do luxuoso hotel de onde acabara de ser expulso como um cão sarnento. O seu smoking caro estava encharcado e amarrotado. O seu cabelo, antes impecável, agora colado à sua testa de forma patética, e a chuva misturava-se com as lágrimas de frustração que corriam pelo seu rosto. A imagem de Leonor, de pé no pódio, irradiando uma aura de poder e riqueza ilimitada, continuava a girar na sua cabeça como um filme de terror que ele não conseguia desligar. De repente, a opressão no seu peito já não era pânico, mas o despertar de um novo plano. O arrependimento era uma perda de tempo. A ganância era um motivador muito mais forte. Convenceu-se de que Leonor ainda devia sentir algo por ele, pelo bem dos seus filhos. Tinha a certeza de que por detrás da atitude fria e profissional de Leonor no palco, ainda estava a mulher terna que sempre perdoava os seus erros. Ele só precisava de jogar a carta certa para reabrir a porta do seu coração e do seu cofre. Na manhã seguinte, Duarte apareceu em frente ao portão principal da residência privada da família Vasconcelos, com uma aparência muito diferente da noite anterior. Uma transformação cuidadosamente desenhada. Usava uma camisa branca lisa, ligeiramente amarrotada, e umas simples calças de tecido. Deixara a barba por fazer de propósito para dar uma impressão de depressão e desleixo, e na sua mão levava um ramo barato de lírios brancos que comprara na rua. Parou em frente ao intercomunicador com uma cara lastimosa, suplicando aos seguranças que o deixassem ver a sua esposa e os seus filhos, atuando como um pai desesperado que sentia a falta da sua família. Sabia que as câmaras de segurança gravavam cada um dos seus movimentos e esperava que Leonor estivesse a ver esta atuação dramática de dentro do seu palácio, esperando que o seu coração de mãe se comovesse ao ver o estado lamentável do seu ex-marido. Dentro da sofisticada sala de monitores de segurança, Leonor sentava-se, saboreando o seu café preto, olhando para o ecrã que mostrava o rosto suplicante de Duarte com uma expressão plana e indecifrável. Sebastião estava de pé atrás dela, o seu rosto idoso enrugado de desgosto ao ver a farsa de Duarte, e ofereceu-se para enxotar o homem de uma maneira mais contundente do que com simples palavras. No entanto, Leonor levantou a mão para deter a intenção de Sebastião. Outro plano formava-se na sua mente acutilante. Decidiu deixar Duarte entrar, não porque se tivesse abrandado, mas porque queria ouvir por si mesma até que ponto aquele homem estava disposto a rebaixar-se por dinheiro e queria dar-lhe uma rejeição direta que destruiria as suas esperanças pela raiz.
Leonor ordenou que se abrissem os portões, preparando-se para um novo capítulo neste jogo mental. Duarte entrou no magnífico salão principal com passos hesitantes. Os seus olhos arregalaram-se ao ver o interior da casa, que se assemelhava a um palácio clássico europeu com um toque moderno e elegante. Viu quadros originais de mestres mundiais pendurados nas paredes, vasos da dinastia Ming nos cantos e móveis, cujo preço provavelmente poderia saldar todas as dívidas da sua empresa de imediato. A cobiça reacendeu-se nos seus olhos, fortalecendo a sua determinação de não sair daquela casa sem conseguir algo. Quando Leonor finalmente desceu as escadas, vestindo um elegante vestido de seda, Duarte ajoelhou-se imediatamente no chão de mármore. Lágrimas de crocodilo começaram a brotar dos seus olhos, enquanto se arrastava em direção aos pés de Leonor, tentando alcançar a bainha do seu vestido com mãos trêmulas. Com uma voz rouca e fingida, Duarte começou o seu ataque emocional, dizendo que perdera o juízo temporariamente devido à imensa pressão do trabalho. Inventou uma história falsa de que Sofia o apanhara, dando-lhe drogas ou bebidas que o deixaram inconsciente e que nunca a amara de verdade nem por um segundo. Jurou por Deus que o seu coração sempre pertencera a Leonor e aos seus filhos e que a decisão do divórcio fora tomada num estado mental instável devido ao estresse. Usou termos médicos ao acaso para justificar a sua crueldade. Suplicou a Leonor que se lembrasse dos bons momentos do seu namoro, das suas lutas juntos, e que lhe desse uma última oportunidade para consertar a sua família pelo futuro dos seus 3 inocentes bebés. Leonor ouviu todo o discurso de Duarte sem interromper. O seu rosto estava tão calmo como a superfície de um lago gelado, mas por detrás dessa calma escondia-se uma fúria controlada. Quando Duarte finalmente parou de falar, sem fôlego e sem lágrimas, Leonor deu um passo atrás para evitar o seu contacto, olhando-o com uma profunda repugnância. Começou a falar num tom baixo, mas afiado, desmontando, uma por uma, as mentiras de Duarte com factos irrefutáveis. Mencionou datas específicas em que Duarte fora de férias para Bali com Sofia, enquanto Leonor estava numa gravidez avançada e com dores. Mostrou provas de transferências de dinheiro do lar que Duarte usara para comprar joias para a sua amante, destruindo a narrativa de vítima que Duarte estava a construir. E não parou por aí. Leonor lançou então uma bomba de verdade ainda maior, apontando diretamente ao frágil ego de Duarte como homem e empresário. Revelou que durante todo este tempo ela fora o principal pilar do negócio de Duarte, explicando em detalhe como utilizara os seus fundos pessoais para cobrir as estúpidas perdas que Duarte causara com decisões empresariais impulsivas e incompetentes. Disse a Duarte que o sucesso de que tanto se orgulhava era apenas uma ilusão comprada com o dinheiro da esposa, a quem chamava parasita, e que sem a intervenção de Leonor, Duarte teria sido um indigente há 2 anos. O rosto de Duarte empalideceu e depois enrubesceu de uma vergonha misturada com uma raiva explosiva ao dar-se conta de que vivera da misericórdia da mulher que subestimava. A máscara de arrependimento de Duarte estilhaçou-se instantaneamente, substituída pelo seu verdadeiro rosto, feio e cheio de rancor. Levantou-se e começou a apontar para Leonor com rudeza, gritando, acusando Leonor de ser uma mentirosa astuta que ocultara deliberadamente a sua riqueza para brincar com ele e testá-lo como a um rato de laboratório. Torceu os factos, dizendo que a sua infidelidade fora o resultado da desonestidade de Leonor, que procurara uma fuga porque sentia uma distância criada pelos segredos da sua esposa, uma lógica retorcida. Duarte tentou justificar os seus próprios pecados, culpando a vítima, uma tática manipuladora clássica de um narcisista encurralado. Exigiu uma compensação pelo seu tempo e pela sua juventude desperdiçados com Leonor, gritando que tinha direito a uma parte da herança como bens comuns do casal. Leonor soltou uma risada fria, uma risada que gelava os ossos.
Depois, pressionou um botão do intercomunicador na parede para chamar a equipa de segurança que já estava de alerta atrás da porta. Pegou numa cópia do acordo pré-nupcial que Duarte assinara arrogantemente no seu dia, porque na altura pensava que Leonor era pobre e não queria partilhar os seus bens, e atirou-lhe à cara. Leonor lembrou-lhe que, segundo a lei e o documento que ele próprio assinara, não tinha direito a nem um cêntimo dos bens privativos ou da herança de Leonor. Declarou firmemente que ele não obteria dinheiro, não obteria perdão e, o mais importante, nunca lhe seria permitido aproximar-se dos seus filhos porque era uma influência tóxica e prejudicial. Os corpulentos seguranças entraram, arrastando um Duarte que resistia e amaldiçoava para fora daquela sala sagrada, atirando-o de novo para a rua onde pertencia. Humilhado, furioso e desesperado, Duarte caminhou sem rumo pelas ruas de Lisboa, o seu coração cheio de um rancor ardente pela mulher que agora considerava a sua maior inimiga. No seu ponto mais baixo, o seu telefone vibrou, mostrando uma mensagem de Sofia, que, ao que parece, não desaparecera por completo da sua vida. Sofia, sentindo-se também humilhada e tendo perdido o acesso a um estilo de vida de luxo, propôs a Duarte encontrarem-se num café afastado para discutir um plano de reserva. O encontro daquelas duas almas podres teve lugar num canto escuro do café, onde Sofia, com um olhar astuto, sugeriu a Duarte que deixasse de jogar a vítima suplicante e começasse a jogar sujo como um atacante letal. Sofia lembrou a Duarte que, embora ele não tivesse dinheiro, tinha o estatuto biológico de pai dos únicos herdeiros do grupo Vasconcelos, e essa era uma arma muito poderosa aos olhos da lei. Sofia começou a envenenar a mente de Duarte com ideias maléficas, desenhando uma estratégia para atacar o ponto mais fraco de Leonor, o seu instinto maternal. Sugeriu a Duarte que apresentasse uma ação judicial pela custódia total dos seus 3 filhos, acusando Leonor de ser uma mãe ocupada, viciada no trabalho e que negligenciava os filhos pela sua ambição empresarial. Sofia disse que os meios de comunicação adorariam a história da mãe multimilionária e fria contra o pai pobre e carinhoso e que poderiam usar a opinião pública para pressionar Leonor. O objetivo não era realmente cuidar das crianças. Duarte nem sequer se lembrava dos seus nomes completos, mas forçar Leonor a pagar uma enorme soma de dinheiro para que Duarte renunciasse aos seus direitos de custódia. Era um plano de extorsão legal, vil, desenhado para espremer dinheiro do amor de uma mãe. Duarte ouviu o plano atentamente. Um sorriso malvado espalhou-se lentamente pelos seus lábios gretados, sentindo que encontrara um novo raio de esperança na escuridão do seu destino. A notícia da ação de custódia foi deliberadamente vazada pelo lado de Duarte para os meios de comunicação sensacionalistas nessa mesma tarde, desencadeando um frenesim nas redes sociais e nos títulos da televisão nacional. A narrativa da batalha pelos filhos numa família multimilionária tornou-se tendência, com muitos comentários negativos a atacar Leonor, baseados na informação unilateral difundida por Sofia. Duarte foi entrevistado na televisão com uma cara triste, atuando como um pai injustiçado pelo poder do dinheiro, enquanto Sofia estava ao seu lado como o seu leal apoio moral. Estavam a jogar um jogo de perseguição pública, tentando destruir a reputação de Leonor antes de o julgamento começar. Mas não sabiam que Leonor não estava a jogar xadrez. Estava a preparar-se para queimar todo o tabuleiro, juntamente com os jogadores, com as provas que guardara em segredo. Naquela noite, Leonor estava de pé na varanda do quarto dos seus filhos, olhando para a cidade de Lisboa com um olhar muito mais duro do que antes. Jurou às estrelas que Duarte nunca tocaria num único cabelo da cabeça dos seus filhos. Esta guerra já não era por dinheiro ou orgulho, era uma guerra pela sobrevivência e segurança do seu próprio sangue. E ela usaria cada cêntimo, cada contacto e todo o poder que tinha para garantir que Duarte lamentaria o dia em que decidiu usar os seus filhos como moeda de troca.
O silêncio que envolveu a sala do tribunal, após a reprodução do vídeo, foi muito mais tenso do que o bulício de qualquer mercado. Os rostos dos presentes, antes cheios de curiosidade, agora refletiam uma mistura de repugnância e ira contida, dirigidos diretamente a Duarte e Sofia, que permaneciam petrificados no banco dos réus. O juiz-presidente olhou para o ecrã, agora escuro, com o maxilar cerrado, depois dirigiu o seu olhar penetrante a Duarte, que parecia como se a sua alma acabasse de ser arrancada do seu corpo. Não restava nenhum vestígio da arrogância nem da atuação lastimosa que exibira antes. Apenas restava o esqueleto trêmulo de um homem que se apercebia de que a sua máscara se estilhaçara perante toda a nação. Duarte tentou abrir a boca para negar, para dizer algo que pudesse salvar a situação, mas da sua garganta seca não saiu mais do que um patético silvo de pânico. O advogado principal de Leonor não deu aos seus oponentes nem um segundo de tréguas para recomporem a sua defesa já destroçada. Aproximou-se da mesa do juiz com uma pilha de documentos grossos e impecavelmente encadernados, o seu rosto a irradiar a confiança absoluta de um carrasco pronto a fazer cair a espada da justiça. Com uma voz forte que ressoou em cada canto da sala, declarou que a gravação de vídeo era apenas a ponta do iceberg do caráter podre de Duarte. Apresentou as provas da auditoria forense que revelavam o desvio de fundos da empresa, a fraude fiscal e o branqueamento de capitais que Duarte cometera durante anos para financiar o seu estilo de vida luxuoso com a sua amante. Esses documentos não eram simples papéis. Eram os últimos pregos que selariam o caixão de Duarte para sempre, convertendo este caso civil num pesadelo penal inevitável. O ambiente na sala transformou-se num caos controlado enquanto os jornalistas teclavam a uma velocidade frenética, competindo para serem os primeiros a difundir a notícia da dramática queda do jovem e corrupto empresário. Duarte olhou à sua volta com olhos desorbitados em busca de apoio, mas até o seu próprio advogado agora se distanciava como se Duarte fosse portador de uma praga. O advogado baixou a cabeça, ocupado a ordenar os seus papéis, preparando claramente uma estratégia para salvar a sua própria reputação e abandonar o seu cliente já afundado. Traição após traição começou a ocorrer no lado contrário. Uma visão irônica e satisfatória para Leonor, que observava tranquilamente o desmoronamento daquela aliança malvada do outro lado da mesa. Não precisava de fazer mais nada. A verdade que revelara tornara-se uma arma automática que disparava sem cessar contra os seus inimigos. Ao lado de Duarte, Sofia começou a soluçar histericamente, mas desta vez não eram lágrimas falsas para procurar simpatia, mas lágrimas de puro terror ao ver o seu futuro destruído diante dos seus olhos. De repente, levantou-se e gritou que não sabia nada do plano de extorsão, afirmando que Duarte a obrigara e que ela era apenas uma vítima da manipulação daquele homem malvado. Sofia tentou soltar-se da mão de Duarte, que tentava segurá-la, criando um espetáculo vergonhoso em que os dois amantes se culpavam e atacavam mutuamente em frente ao juiz. Duarte insultou Sofia, chamando-a de materialista e gananciosa, enquanto Sofia respondeu, gritando que Duarte era um vigarista falido e inútil. A cena foi tão patética e degradante que o juiz teve de bater o martelo repetidamente e com força para restabelecer a ordem na sua sala sagrada. Uma vez restabelecida a ordem com dificuldade, o juiz-presidente leu o seu veredicto com um tom que continha ira e uma autoridade legal inabalável. Declarou que Duarte demonstrara de forma conclusiva não ser apto para ser pai e ter uma má-fé que punha em perigo o bem-estar psicológico e físico das crianças. O juiz revogou a Duarte todos os direitos de custódia e visita de forma permanente, concedendo a custódia total e exclusiva a Leonor, sem condições. Não só isso, o juiz também emitiu uma ordem de detenção provisória contra Duarte e Sofia por presumível extorsão, fraude e conspiração,
e ordenou que as provas dos crimes financeiros fossem entregues imediatamente ao Ministério Público para serem processadas como crimes graves. O veredicto caiu como um raio, reduzindo a cinzas as últimas esperanças de Duarte. Antes que ele pudesse processar que a sua vida acabara de terminar, a porta lateral da sala abriu-se e um esquadrão de polícias uniformizados entrou com passo firme. Moveram-se rapidamente em direção ao banco dos réus, ignorando os fracos protestos de Duarte, que ainda tentava escudar-se num estatuto social que já não existia. O frio som metálico das algemas, ao fecharem-se, ressoou com força, marcando a sua transição de empresário livre a prisioneiro do Estado. Duarte resistiu. O seu rosto enrubescido de vergonha e ira, os seus olhos a olharem fixamente para as câmaras dos jornalistas que agora o focavam sem piedade como a um criminoso. Sofia não escapou a um destino semelhante. Foi escoltada para fora, a chorar aos gritos, a sua maquilhagem corrida e o seu vestido caro amarrotado. Um final trágico para as suas vazias ambições de socialite. Enquanto passava pela mesa de Leonor, Duarte parou de se debater de repente e olhou para a sua ex-esposa com uma estranha mistura de ódio, arrependimento e profundo desespero. Abriu a boca para dizer algo, talvez um pedido de desculpas ou uma última maldição, mas as palavras nunca saíram porque Leonor não lhe devolveu o olhar. Simplesmente sentou-se ereta, olhando em frente como se Duarte fosse ar invisível, recusando-se a dar qualquer tipo de validação ao homem que tentara destruir a sua vida. A atitude fria de Leonor foi o castigo mais duro para o narcisismo de Duarte. Ele apercebeu-se de que já não tinha poder algum para influenciar as emoções daquela mulher, nem mesmo a ira. Tornara-se irrelevante. Uma nota de rodapé de mau gosto na gloriosa história de Leonor. Leonor levantou-se lentamente depois de Duarte e Sofia serem retirados da sala, ajustando o seu casaco com um movimento elegante e digno. Apertou a mão da sua equipa jurídica um por um, agradecendo-lhes com um sorriso sincero, raramente visto, pelo seu árduo trabalho para limpar o seu nome e proteger os seus filhos. Fora do tribunal, o sol brilhante de Lisboa recebeu Leonor como se o universo celebrasse a sua vitória com a sua melhor luz. A multidão de jornalistas que esperava nas escadas rodeou-a de imediato. No entanto, Leonor não parou para uma longa entrevista. Apenas se deteve um momento no topo das escadas, baixou ligeiramente os óculos de sol e disse brevemente: "Fez-se justiça. O meu foco principal agora é criar os meus filhos em paz." Essa simples frase, pronunciada com um tom tranquilo mas firme, tornou-se instantaneamente no título principal de todas as notícias nacionais, afirmando a sua posição como uma vencedora digna e com classe. Sebastião já esperava junto à porta aberta da limusina, o seu rosto idoso radiante de um orgulho que não conseguia ocultar. Inclinou-se respeitosamente, mais profundo do que o habitual, um sinal de sincera homenagem à força de caráter que Leonor demonstrara. Leonor devolveu o sorriso ao seu leal mordomo, sentindo que o pesado fardo que oprimira o seu peito durante meses finalmente se levantava por completo. Entrou no carro fresco e confortável, fechando a porta ao bulício do mundo exterior e exalando um longo suspiro que libertou a última tensão dos seus músculos. No silêncio da cabina do carro, finalmente permitiu-se sorrir amplamente. Não um sorriso cínico de vitória, mas um sorriso puro de liberdade. O carro começou a mover-se, deixando para trás o tribunal que fora testemunha muda do fim de um capítulo sombrio da sua vida, levando Leonor de volta ao seu palácio, onde os seus 3 filhos a esperavam. O futuro estendia-se diante dela como uma tela em branco, pronta a ser pintada com as cores da felicidade e do sucesso que ela mesma criaria. Ela era Leonor Vasconcelos e acabara de provar que era indestrutível.